Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje iremos falar sobre segurança na operação de tratores agrícolas de pneus. Eu sou o professor José Cláudio Ferraz. É importante a gente falar na operação segura das máquinas para evitar acidentes com elas, porque o risco é altíssimo de que isso ocorra. Tá? Então, a maior causa dos acidentes são devido a atos inseguros ou falhos. Tá? Eu vou explicar um pouquinho mais abaixo. Então, esses atos inseguros, atos falhos, é o que causa acidente. Então, o maior ato inseguro é a ignorância ao perigo. O que é que isso quer dizer? Você sabe que tem, por exemplo, um buraco ali na área, né? Sabe que tem um poste, e mesmo assim você não guarda uma distância de segurança. Então você vai aquele máximo possível até esse local, sabendo que se houver um pequeno desvio seu pode causar um acidente. Então você sabe que é perigoso, mas mesmo assim você ignora aquilo, fica com alta confiança, e aí pode, né, um ato falho desse, um ato seguro, pode causar um acidente. O segundo item que causa mais acidente, ato falho, que aí também está ligado ao operador, é velocidade excessiva. Então, a partir do momento que você está com uma velocidade excessiva, você assume o risco de um acidente. Então, isso é um ato falho do operador, porque ele pode causar um acidente. Então, outros itens, falta de atenção do operador, inexperiência ou falta de treinamento, e aí outras causas. Então aqui, ó, eu posso elencar para vocês os 4 principais atos falhos ou atos inseguros que causam acidente. Ignorar o perigo, velocidade excessiva, o trator não foi feito para correr, falta de atenção do operador, e aí a inexperiência ou falta de treinamento pode causar acidentes. A maioria dos acidentes ocorre por erro humano. Sim, tá? Porque se o trator tiver com a manutenção preventiva em dias, com a inspeção diária e a revisão, então o operador que vai dar o comando à máquina, né? Então ele é que é responsável por isso. Então, como falei no slide anterior, uma falta, um ato inseguro ou uma falha do operador é que vai causar o acidente. Então, danos ao trator, apesar de causar prejuízos financeiros, são menores se comparado a alguns acidentes que envolvem pessoas. Então, envolvendo vidas, é imensurável se vier a morte. Então, a máquina pode ser reposta, consertada, mas uma vida não. Então, os principais fatores que podem levar o operador a erros são falta de atenção. Tá ali, talvez escutando uma musiquinha, tá com o pensamento longe, tá mexendo ao celular, tá? Então tirando algo que tire a atenção dele. Fadiga, então essa fadiga pode estar ligada ao excesso de trabalho. Preocupação, essa preocupação pode ser com dívidas, preocupações familiares, com doenças, preocupações externas ao trabalho. Então isso tira a concentração, leva a falta de atenção e pode provocar acidentes. Falta de treinamentos, então é outro fator importante, mas que a gente pode atuar fortemente nesse item, né? E aí tá ali reciclando o operador, então a gente consegue atuar bastante aqui e diminuir o risco de acidente. Às vezes incompatibilidade entre máquina e operador. Então, o operador ele não tem ainda o treinamento ou a capacidade, ou até uma capacidade física para determinado tipo de máquina, e aí pode acontecer acidente. Então, pode acontecer de um trator exigir um pouco mais de esforço físico, por exemplo, e o operador não ter essa correspondência. E outros fatores. Então, aqui citei os 5 principais. Destaco que nunca o operador deve operar o trator se estiver muito cansado ou sob efeito de álcool. Com certeza, né? Então, sob efeito de álcool, nada de operar o trator. E se estiver muito cansado, também não. É uma máquina
que o operador estará conduzindo e pode colocar em risco pessoas e animais que estejam ali em volta. Então, as principais precauções gerais de segurança. Então, todo operador ele deve conhecer o manual do trator que irá operar. Tanto deve conhecer o manual, como deve estar com ele junto ao trator. Então, todas as orientações quanto ao uso do trator, manutenção, tudo que envolve a máquina, tudo, mas tudo mesmo, está ali no manual do operador. E o operador tem que estar ciente desse manual. Tá? O trator, ele é cheio, e se ele tiver em original de fábrica, tiver em bom estado de conservação, ele é cheio de informações, de advertências, de orientações, de precaução, de atenção, de alerta, de instruções de uso. Então, em vários locais no trator, na carenagem, pode haver ali essas instruções, essas advertências, os alertas, as precauções, justamente orientando o operador no bom uso da máquina, principalmente para evitar acidentes. O trator ele possui estruturas de proteção ali de capotamento. Então ele vai ter aqui um arco de proteção. Então essa estrutura aqui que mostra um trator pelas setas é uma estrutura de proteção. Então se o trator vier a capotar, a tombar, essa estrutura ela tende a proteger o operador. Só voltar aqui. Outra coisa, o operador ele deve sempre estar usando cinto de segurança. O operador ele deve estar usando abafador, por causa do excesso do barulho. Então são itens de segurança obrigatório para o trator, né? São EPIs. Ele deve estar usando luvas com a vestimenta adequada, não muito folgada, para que não enganche nos pedais de embreagem, de freio, acelerador. E está utilizando um calçado fechado. Então esses itens de segurança são importantes para a operação do trator e garantir a segurança do operador, das pessoas em volta, dos animais e assim por diante. Então, nas estruturas de proteção de capotamento, eles podem ter aqui um arco, um quadro e a cabine. Tá? E aí vem uma orientação aqui, que todos os treinamentos que eu ministrava para os operadores, eles ficavam meio cabreiros, não acreditavam muito, mas qual é a orientação? Em uma situação de tombamento, o operador ele não deve pular do trator. Tá? Então nessa situação aqui, se ele estiver com cinto, o trator com um arco, né, de proteção aqui anti-capotamento, a orientação é que fique firme, segurando no volante e espere o trator parar. Então, não pular, igual mostra na imagem, e esperar que o trator tombar e ficar firme, porque tem essas estruturas de segurança. Então, essa é a orientação que a gente passa para os operadores. Como falei anteriormente aqui, uso de cinto de segurança obrigatório. Tá? Até mesmo porque o trator não tem amortecedor, junto ali os rodados, e tem um amortecedorzinho ali no banco, né? Mas aí dependendo da superfície do terreno, do desenrolar da operação, da velocidade, pode haver ali um balançado mais excessivo. E o cinto de segurança auxilia para manter você ali justo ao assento. Né? E também o cinto de segurança, numa situação de capotamento, ele vai ali auxiliar na segurança do operador. Outra coisa importante quando for subir na máquina, sempre no trator, sempre pelo lado esquerdo do trator. E o trator ele tem os estribos, os degraus, e deve ser pisado de um por um. E sempre subir de frente para o trator. Assim como você sobe no escada, pegar uma escada, colocar na parede, sobe de frente. E pegando nos locais que auxiliam para dar estabilidade na subida. Tá?
Pode pegar aqui no volante? Não, já vi muita gente subindo e se apoiando no volante. Não, não pode. Tem os locais de apoio para subir. Para descer, desce de costa para o trator? Não, tá? Então, do jeito que sobe, desce de frente para a máquina, segurando os pontos de apoio e pisando os degraus. Então, nunca deve descer de costa para o trator e muito menos pular. Essas situações são atos inseguros, atos falhos que podem levar a um acidente. No piso ali do trator, nunca deixar peças, materiais soltos, como trena, garrafa PET, chaves, ferramentas, o que seja, resíduos de planta, galho, solo. Não, aqui tem que ser um ambiente limpo, tá? Então nunca deixar isso aqui. Porque vai no momento do capotamento, uma engrenagem como essa, ela vir e colidir com o operador. Então pode causar algum acidente. Outra coisa, o trator, a maioria dos tratores só tem um assento, consequentemente não pode carregar ninguém no trator. Agora, alguns tratores, eles possuem um assentozinho extra, com cinto de segurança, então ali sim pode ir uma outra pessoa, mas a maioria deles, somente o operador, não pode levar mais ninguém, nem sentado atrás, nem em cima do paralama, em canto nenhum. O trator está parado, horário do almoço, horário de descanso. Tem muitas pessoas, operadores, até pessoas que estão só envolvidas ali na atividade, vão para debaixo do trator porque tem sombra. Não, porque o operador pode subir na máquina, não se ligar que tem alguém embaixo e passar por cima e aí causar um acidente. Então, o operador tem sua responsabilidade de, antes de funcionar a máquina, ir lá verificar se não tem o que é que tem em volta, pessoas e animais. Tá? Então ele tem que ter esse cuidado. Ambientes fechados em qual a máquina é guardada, alojada, tem que ter muito cuidado, porque funcionar o trator ali dentro pode gerar uma fumaça em excesso e causar algum dano às pessoas que estão ali em volta. Então tem que ter cuidado nesses ambientes mais fechados ao funcionar a máquina. Outra coisa importante, pedal de embreagem não é descanso de pé. Então, fez a troca de marchas, tirou o pé da embreagem, deu partida no trator, o trator iniciou o deslocamento, a saída, tira o pé da embreagem. Então, embreagem ela deve ser acionada, dado o comando e retira novamente o pé da embreagem. Não é descanso de pé, porque isso aí pode gerar danos no disco de embreagem, por exemplo. Alguns tratores têm uma pequena folga ali na chave de ignição. Então, o que é que aconselha-se? Colocar aqui pode colocar aqui um chaveiro, alguma coisa que prenda a máquina, que prenda a chave no painel, de forma que se ela vier a cair, não perca. Ou, se for possível, acionou o trator, retira essa chave ali da ignição, para que não perca, porque o trator vai trabalhar numa superfície irregular e aí pode correr o risco de perder. Então, pensa em segurança. Para que todo o trabalho seja realizado de forma segura, é necessário como, quando, onde, com o que, por quê. Então, deve ter todo o cuidado a fim de evitar acidente. Como, por exemplo, antes de iniciar o trabalho, pense de como vai fazer. Então, é o planejamento da operação. Vou citar um exemplo. Vai fazer um preparo de solo com uma grade aradora. Então, antes de iniciar, conheça a área. É um talhão? Vamos dar uma olhada geral do talhão. Opa, tem um buraco aqui que pode causar algum risco. Então já sinaliza. Opa, tem um toco, tem um cupinzeiro. Então, começa a sinalizar. Qual o sentido da operação? Tem como manobrar próximo a uma determinada cerca, próximo a uma determinada árvore, próximo a um determinado poste de energia elétrica? Então, comece a planejar a operação de forma segura, que você consiga executar sem cometer nenhum ato inseguro.
Então eu falo o seguinte, se você não faz esse planejamento, se o operador não faz esse planejamento prévio, ele já está cometendo um ato inseguro, ele está cometendo um ato falho, que pode causar acidente. Então, antes de iniciar qualquer operação com o trator, verifique toda a área, verifique o risco que aquela operação oferece. Verifique quais são os pontos e sinalize aquele risco para na hora que estiver operando, aquela sinalização, lembrar o operador que tem um risco ali, que ele redobre a atenção para que não ocorra nenhum acidente com ele ou com quem esteja envolvido. Então, a partir daqui, eu vou mostrar algumas fotos que eu encontrei na internet, de um pessoal acho que é da Universidade Federal do Ceará, que não me recordo bem, que eles trabalham com essa parte de prevenção a acidentes de máquina, inclusive parte desse material eu retirei de lá. Então, eu vou mostrar aqui alguns acidentes que aconteceram, né, com as máquinas, de forma que eles foram provocados por atos inseguros ou por atos falhos. Como, por exemplo, aqui estava trabalhando numa área inclinada. Então, será que o operador verificou a inclinação dessa área? Era possível passar com o trator aqui sem esse risco, então, de capotamento? Então, aqui foi um ato seguro que levou a esse tombamento. Então, área inclinada. O operador verificou que nessa área aqui tinha um lugar mais, um solo mais úmido que poderia atolar o trator. Tá? Então aqui é um ato inseguro também. Aqui é um trator que estava com um guincho, né? Possivelmente pegou um peso maior que a sua capacidade e tombou. Tá? Então um ato inseguro por parte do operador de quem estava ali à frente. O operador, olha o tamanho desse compizeiro. O operador possivelmente ele não fez o planejamento antes para verificar se tinha os possíveis causas de acidentes. E aí causou aqui um ato inseguro e provocou essa situação. Uma erosão aqui, uma vossoroca, uma vala. Então o operador ele assumiu o risco de ir até próximo nessa situação, mas houve ali um exagero, um excesso de confiança e um vacilo cometeu aqui esse acidente, né, com o trator. Transitando também numa área que tinha um excesso de umidade no solo e atolou a máquina, um implemento agrícola nesse caso aqui. Olha essa outra situação, preparo de solos, uma rede de energia, um poste e por um ato inseguro aqui, não sinalização, um excesso de confiança, foi passar muito próximo do trator, causou esse acidente. E por envolver energia elétrica, o risco aqui é altíssimo de acometer as vidas, né, de pessoas que estejam envolvidas aqui próximos. Outra situação, solo altamente úmido, e aí talvez ali por achar que dava para seguir, ou por não fazer um reconhecimento da área antes de iniciar a operação, chegou nessa situação aqui. Olha essa outra aqui, né? Não sei como que aconteceu. A gente fica olhando essas imagens, né, e vai deduzindo o que possa ter acontecido. Eu acredito, eu não conheço a situação, como eu falei, peguei da internet, pode ter sido o quê? Um operador com falta de treinamento. Então o operador ele não conhecia muito bem a máquina que ele estava trabalhando. Então ele pode ter acionado algum comando equivocadamente e ao invés do trator diminuir a velocidade, ele aumentou a velocidade, perdeu o comando e entrou dentro desse canal de irrigação. Outra aqui, é visível o solo aqui alagado. Às vezes o operador sem experiência, o operador com excesso de confiança, diz, não, eu estou num trator aqui, é um trator 4x4, filipado, ele tem força, ele tem potência, não tem quem segure esse trator, e aí eu confio no meu trator, o trator é bom, eu vou, e faz uma situação como essa, né? Então, excesso de confiança leva a isso. Então, ao operar o trator, né, ou qualquer outro tipo de atividade que você esteja executando, tenha humildade, né? Siga os padrões, siga as recomendações, siga o planejamento, para que não venha acontecer isso aqui. Aí, às vezes aqui não houve nenhum dano ao trator, não houve nenhum dano a vidas,
mas aí perdeu um dia de serviço, teve que deslocar uma máquina de outro local, o trator, para poder tracionar e retirar esse trator aí dentro desse atoleiro. E aí você não tem danos materiais talvez, mas você tem um dano ali econômico que deixou de produzir naquele dia ou dias, né? Dependendo da situação. E isso cabe aqui também, tá? Olha onde esse trator está, dentro de um local aqui alagado. Então, um excesso de confiança, um ato inseguro. Possivelmente aqui não foram acidentes, mas foram incidentes, né? A maioria dos que eu estou falando aqui foram incidentes, mas a gente trata popularmente como um acidente. Mas esse ato falho, esse ato inseguro, por não estar planejando, por não ter planejado a operação, por excesso de confiança, ou falta de treinamento, né? Aquilo que a gente falou lá no início da aula, leva a situações como essa. Outro ato inseguro aqui talvez seja também uma falta de treinamento, falta de conhecimento da máquina, uma inexperiência, né? Então, foi fazer uma manobra e no giro não se atentou que estava com o implemento agrícola e fez um giro em excesso. Talvez tivesse com uma velocidade um pouco acima também do que seria interessante para esse tipo de manobra. Então, esses são exemplos de atos inseguros, de atos falhos que podem causar acidentes. E a gente encerra a aula de hoje e até a próxima aula.